Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos continuando aqui, né, essa história aqui do rei Yayati, né, que ficou inválido e agora os filhos não quiseram aceitar aquela troca que foi permitida, e porém o filho mais novo aceitou trocar a juventude pela velhice do pai, né? E ele ainda fala assim, ó, o filho chamado Puro, né? Ele fala assim: o filho que age antes mesmo do que seu pai desejar o que ele faça é de primeira classe. Aquele que age ao receber a ordem de seu pai é de segunda classe. Olha só. E aquele que só a contragosto executa a ordem do seu pai é de terceira classe. Mas o filho que recusa a ordem de seu pai é igual ao excremento deste. Primeira classe, ele age antes do pai desejar. Então, um discípulo, um filho, antes do pai desejar, já está agindo. Primeira classe. Segunda classe, ele obedece. Terceira classe, contra mau gosto, né? E última classe é aquele que nem pedindo obedece. Shukadeva Goswami disse, dessa maneira, o Maharaj Parikshit, o filho chamado Puro, ficou muito satisfeito em aceitar a velhice de seu pai, Yayati, que recebeu a juventude de seu filho, e de acordo com seu desejo, desfrutou deste mundo material. Então o rei Yayati pegou a juventude do filho e foi desfrutar, né? Então, Yayati realizou vários sacrifícios, nos quais ofereceu muitos. O que aconteceu? Ele desfrutou muito, né? Mas aí ele vai ficar frustrado com isso. Sem desejos. E o que vai acontecer? E aí ele realizou muitos sacrifícios, nos quais ofereceu muitos presentes aos brahmanas. Sem desejos materiais. Por fim, né, quando ele adora o seu Vishnu, materiais, Maharaj Yayati adorou o Senhor Supremo, que está situado no coração de todos como Narayana, e que é invisível aos olhos materiais, embora exista em toda parte. Embora fosse o rei de todo o mundo e ocupassem somente em seus 5 sentidos em gozar das posses materiais, por 1000 anos, Maharaj Yayati não conseguiu ficar satisfeito. Quer dizer, ele pegou a juventude do filho, adorou seu Vishnu certinho, mas depois de 1000 anos ele ainda estava insatisfeito. Né? A Shukadeva Goswami continua falando, Yayati era muito apegado a mulheres. No decorrer do tempo, entretanto, ao ficar desgostoso com o gosto sexual e seus efeitos adversos, ele renunciou a esse modo de vida e narrou a sua amada esposa uma história. Aí ele criou uma história, ele ficou frustrado, né? Estava frustrado com esse desfrute sexual e as consequências naturais que tem nisso, né? Minha querida esposa, neste mundo houve outro ente que era igualzinho a mim. Por favor, preste atenção enquanto narra a história dele. Ouvindo sobre isso, a vida desse chefe de família, aqueles que retiram da vida familiar sempre se lamentam. Ouvindo sobre a história desse chefe de família, aqueles que se retiram da vida familiar sempre se lamentam. Enquanto vagava pela floresta, comendo para satisfazer seus sentidos, um bode, aí ele criou uma história, né? Tipo a história dele, né? Um bode, por acaso, num poço, ele viu uma cabra. Então, exatamente ele, né? Que pegou a esposa de Devayana dentro né? E aí o bode ficou apegado e pegar essa cabra, né? Então aí o que aconteceu? Ao ver o seu amado bode ocupado com outra cabra, a cabra caiu no poço, não pôde tolerar as atitudes do bode. Como essa Devayana, né? Quando o rei Yayati ele fez sexo com a outra esposa, né? Damayanti, aí que ele ganhou uma maldição, né? Portanto, aflita de maneira que sua esposa comportasse com a cabra, portanto, porque seu esposo era luxurioso, ela o deixou e regressou ao seu mantenedor.
Então aí, exatamente a história, como ela voltou para casa do pai, né? A cabra foi residência de um Brahmana, que era muito mantenedor de toda a cabra. A pedido do bode, o Brahmana mais tarde reiterou, aí ele amaldiçoou, né? Esse Brahma castrou o bode, privando de seus testículos balançantes. Quer dizer que o Brahma, o Shukacharya, ele amaldiçoou o Yayati, mas aqui o Brahma castrou o bode. Ele está falando a mesma coisa com ele, né? Minha querida esposa, depois que meus testículos foram reimplantados, né? O bode, seus testículos foram reimplantados, o bode desfrutou com a cabra que estava no poço, né? Embora continuasse a desfrutar por anos a fio, até mesmo hoje ele continua sem satisfazer, não está satisfeito plenamente. Então, assim, assim como a ação de fornecer manteiga ao fogo não diminui o fogo. Então, assim, você tentar satisfazer os sentidos, tentando jogar manteiga no fogo, o fogo só vai aumentar, né? Então é igualzinho a um homem que não sente inveja. Então, assim, o que tem que fazer? Equânime o homem que não sente inveja e nem deseja o infortúnio de ninguém. Para tal pessoa, todas as direções parecem felizes. Então a melhor coisa é você não invejar ninguém e não querer desfrutar, não querer prejudicar ninguém. Porque a Devayani, né, ela quis vingar da outra, né, assim? E também o rei Yayati, né, devido à luxúria dele, né? Ninguém deve sentar-se sozinho. Aí ele fala assim, né, que ele fala assim, que na realidade o gosto sexual é muito forte, né, que mesmo uma pessoa autocontrolada, ele não deve ficar sozinho nem com sua mãe, com sua irmã, com sua filha, porque ele pode cair vítima do desejo sexual. Por incrível que pareça, né? Levei 1000 anos completos desfrutando de gozos sentidos. No entanto, meu desejo de desfrutar só aumenta a cada dia. Portanto, só me resta abandonar todas as ações de desejo e meditar na suprema personalidade de Deus. É isso que vai fazer, né? Aquele que sabe que a felicidade material, boa ou má, nesta ou na próxima vida, neste ou naquele planeta celestial, é temporário e inútil, e que a pessoa inteligente não deve desfrutar dessas coisas, ou nem mesmo pensar nelas, conhece o eu. Quem sabe disso mesmo, conhece o eu de verdade. Semelhante pessoa autorrealizada sabe muito bem que a felicidade material é a verdadeira causa de alguém persistir na existência material, de esquecer-se de sua própria posição constitucional. Então, esse desejo de gozo sexual, nessa vida ou na próxima, isso é a causa do cativeiro material. Quem entende isso, já entendeu tudo, né? Então, aí o rei Shukacharya, ele distribuiu, né? Após falar essas palavras à sua esposa Devayani, né? O rei Yayati, que agora estava livre de todos os desejos materiais, mandou chamar seus filhos, né? Aí ele vai repartir com os filhos toda a coisa, né? Então, o rei Yayati elevou ao trono seu filho caçula puro. Então, o filho caçula que pegou a velhice dele, ele recupera, ele vai assim, aqui, ó. Após falar essas palavras, o rei Yayati, que agora estava livre desses materiais, mandou chamar seu filho caçula puro e devolveu a juventude de puro em troca de sua própria velhice. Então ele pegou a juventude e devolveu para o filho, né? E o filho normalmente ficou novo, né? E ele vai entronar o puro, e assim o puro vai ser o rei daquela dinastia, né? Sob o controle deste, né? Aí, ao ver a história do bode e da cabra narrado por Yayati, Devayani compreendeu que essa história apresentava como se fosse um burlesco para o entendimento de esposa e esposa. Tinha um propósito de despertá-la para a sua própria posição constitucional. Então a própria Devayani também ela vai despertar, né, para a vida espiritual. Então o rei Yayati, ele se iluminou, né, e também a esposa dele também se iluminou. Tá? Nós vamos continuar esse passatempo aí no próximo vídeo.